Olá, eu quero dar prosseguimento a nossas anotações, nossos apontamentos sobre cosmovisão reformada. No primeiro vídeo, nós terminamos dizendo que toda percepção de mundo está essencialmente associada a diversas crenças. Eu vou aqui ilustrar algumas crenças, destacando alguns tópicos. Então, o primeiro tópico que eu destaco é Deus. Ainda que o nome de Deus nem sempre apareça em nossas discussões, a fé em Deus, envolvendo, obviamente, o conceito que temos dele, é ponto capital de qualquer cosmovisão. Faz toda a diferença, por exemplo, se nós crermos que Deus existe. Ele se confunde com a matéria, há um só Deus, ele age, é soberano, é um ser pessoal, ele se relaciona conosco ou é um Deus distante, um Deus produzido pela nossa imaginação? Então, as respostas que dermos a estas e outras questões são cruciais para identificar a nossa cosmovisão. Pensemos um tema próximo, a metafísica. A metafísica trata da existência, da natureza e a qualidade daquilo que é conhecido. Então podemos fazer perguntas, e essas perguntas elas trariam respostas diferentes, e por trás dessas respostas haveria uma série de conceitos. Vamos lá. Todos os homens têm a mesma essência? Se tem, como eu devo olhá-los? Se há diferença de essência, isso pode envolver um tratamento diferente de cada homem, porque a sua essência é diferente. Todo evento deve ter uma causa. Há realidade além daquilo que podemos ver? Existe um mundo espiritual? Há um propósito no universo? Qual a relação entre Deus, caso ele exista, e o universo? Pensemos num outro tema, a epistemologia. A epistemologia é o estudo das questões relacionadas aos problemas filosóficos do conhecimento. Desculpe. Como conhecemos alguma coisa? É possível um conhecimento certo a respeito de alguma coisa? Os sentidos nos dão um conhecimento certo a respeito dos objetos sensíveis? Nossas percepções dos objetos sensíveis são idênticas, correspondem adequadamente a esses objetos? Qual a relação entre o intelecto e a matéria? Qual a relação entre a razão e a fé? Podemos conhecer algo sobre Deus? É o método científico o melhor método para o conhecimento? Reparem que algumas dessas questões são vivas o tempo todo em nossas decisões e em nossas escolhas. Mas vejamos mais um tema, a ética. A ética se refere à conduta humana, às normas e princípios a que todo homem deve ajustar seu comportamento nas relações com seus semelhantes e consigo mesmo. Então, mais uma vez, fazemos perguntas. É justo falsificar a declaração de imposto de renda? O aborto é correto? E financiar instituições que, em suas pesquisas, contemplem a prática do aborto? É viável a pena de morte? E a eutanásia? Há um padrão absoluto de moral ou ele é relativo a épocas, culturas e pessoas? A moralidade transcende ao lugar, época e cultura, ou todos os valores morais estão circunscritos a épocas, culturas, povos, raças? Como distinguir o bem do mal? Pensemos num quinto tema, a antropologia. O conceito que temos a respeito do homem revela aspectos de nossa cosmovisão. O ser humano é apenas matéria?
De que forma a morte determina o fim de nossa existência? Existe algum tipo de recompensa ou punição após a morte? A alma é imortal? O homem é um ser livre ou determinado por forças deterministas? Há algum propósito para a vida? Se há, qual o propósito da vida humana? Pensemos em mais um tema, né? É o último tema que eu abordo apenas como introdução, ilustrando a complexidade de nossa vida e de nossas escolhas. A história. O alvo da explicação histórica é predição ou meramente entendimento? A história é linear ou é cíclica? Embutido nesta questão, nós temos uma outra. A história se repete? Os fatos se repetem? Há uma progressão do mais frágil para o mais forte? Ou, ao contrário, há uma progressão do melhor para o pior? Dito de outra forma, o mundo hoje é melhor do que já foi, ou ele é pior do que já foi? Ou simplesmente nós estamos repetindo fatos e que haverá momentos ruins, outros melhores? Como é que nós interpretamos a história? Existe alguma finalidade ou um padrão que confira sentido à história? Eu estou rindo pela complexidade das questões, porque nós não costumamos pensar o tempo todo nestas questões que eu estou aqui levantando. E algumas delas talvez jamais tenhamos pensado, e você, enquanto me ouve, deve estar pensando em coisas muito mais complexas do que essas que eu julgo complexas, mas talvez sejam simples diante das que você está pensando. Mas isso tudo tem a ver com a nossa cosmovisão. Eu quis apenas mostrar nesses 2 vídeos a complexidade das ideias e como as ideias determinam aquilo que pensamos e aquilo que cremos e, por isso mesmo, aquilo que fazemos. No próximo vídeo, eu quero tratar de um assunto que, de quando em quando, eu trato parcialmente sobre ele. É sobre pressupostos e percepções. Obrigado por sua atenção. Deus abençoe. Receba meu abraço.